Fala galera, aqui quem está falando é do canal História e Viagem. Estamos falando sobre o Império Romano, sobre Júlio Gaio César. Só como o canal é de História e Viagem, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma viagem que possam fazer, que vocês podem fazer quando vocês estiverem em Roma, estiverem com um dia sobrando ali, e vocês quiserem viver, por exemplo, um dia como um romano no dia atual, na época atual. O que os romanos fazem, o que muitos italianos e o que muitos europeus fazem em dias de verão, em dias de primavera, é muito comum a visita de parques. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um parque muito legal de se visitar, pertinho de Roma, tá? E linkando aqui com o nosso último vídeo, a gente falou sobre a Via Ápia antiga, que é uma estrada gigantesca de 600 quilômetros, que foi construída por vários e vários escravos. Aqui você pode ver uma fotinha da Via Ápia, e aqui a gente pode ver de onde ela começa em Roma, ali em Roma, e chega até o começo do Salto da Bota, lá no sul da Itália, tá? A gente vai falar de um parque que fica aqui, bem pertinho de Roma, dá para fazer uma visita bem rápida, bem legal, dá para conhecer bastante e dá para viver um dia como um autêntico romano dos dias atuais. Que parque é esse que eu estou dizendo? O Parque della Caffarella. Parco della Caffarella. É um parque de Caffarella. É um parque muito próximo de Roma, como vocês podem ver aqui agora, eu tirei essa foto do Google Maps. A Via Ápia antiga passa exatamente dentro desse parque. E é um parque legal para vocês passarem um dia, para vocês descansarem, pegarem alguns snacks, pegarem umas coisas para comer, sentar embaixo de uma árvore, ou praticar um exercício aí dentro, corrida, andar de bicicleta, passar um dia bem gostoso como uma autêntica família romana, tá? Então vamos falar um pouquinho desse parque que tem lá dentro para vocês fazerem. Aqui vocês podem ver que tem várias ruínas dentro desse parque e eu particularmente adoro locais que têm ruínas porque mostra um pouco de história, tá? Esse lugar é o Ninfeu da Egéria. É uma fonte de 200 anos, foi construída 200 anos depois de Cristo. Aqui tem é uma fonte bem antiga e aqui já dá para ver uma das coisas mais tradicionais do Império Romano, que é a construção em arco. A gente pode ver que hoje em dia nós usamos muito essa construção em arco, como vocês podem ver aqui e aqui. Só que isso foi desenvolvido e aperfeiçoado por eles na época do Império Romano, tá? Depois, dentro desse mesmo parque, temos o túmulo da Ania Regila. Esse uma outra outro local legal para se visitar lá nesse parque. Porém, todo mundo fala que isso é um túmulo, porém alguns estudiosos dizem que não é um túmulo. Dizem que isso na verdade isso é um templo para um deus romano, um deus chamado Redículo. Isso mesmo, um deus chamado Ridículo. E esse deus, as pessoas adoravam esse deus para a todo o início e a todo o fim de uma jornada. Por exemplo, você ia fazer uma viagem, você ia fazer alguma jornada, eles acendiam algumas velas e adoravam esse deus para que a viagem seja abençoada, tá? Depois, dentro desse parque também tem uma ruína muito legal, uma cisterna romana. Era onde antigamente as pessoas guardavam água, estocavam água. Para mim, esse lugar é um lugar muito legal, um lugar muito histórico. Foi construído por volta de 100 anos depois de Cristo também. Originalmente essa cisterna ela era totalmente embaixo da terra, mas depois com a construção do circo Maxêncio, que a gente vai ver um pouco mais para frente, ela não está mais embaixo da terra, eles colocaram ela para cima, né? Colocaram não, cavaram o chão e ela acabou aparecendo, tá? Hoje só tem ruína, não tem mais nenhuma água aí dentro, como vocês podem ver, tá? Depois disso tem a Torre de Cecília Matella, o túmulo, desculpa, de Cecília Matella, isso daí é um mausoléu, é um túmulo gigantesco, olha pra você ver o tamanho disso. Por que isso é tão grande, isso é tão importante? Porque esse túmulo é do túmulo do filho, da esposa do filho de Marcos Crasso. Marcos Crasso foi um dos homens mais ricos da história, um dos homens mais ricos do Império Romano. E se vocês lembram lá no nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre o Triunvirato. Marcos Crasso fez parte do Triunvirato também. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho de Marcos Crasso também, e vocês vão entender quão rico ele era, quão poderoso ele era, e ele queria demonstrar o poder dele em todos os momentos, até mesmo construindo um mausoléu aí, uma tumba para a esposa do filho dele, tá? E temos também o Circo Maxêncio. O que é o Circo Maxêncio? Aqui tem uma fotinha que dá para vocês verem como era antigamente, tá? O Circo Maxêncio é como se fosse os circos máximos que tem no centro de Roma. É onde tinha corrida de cavalo, corrida de biga de cavalo, aqueles que tem 4, 3 ou 2 cavalos e
charretinha, digamos assim. É uma biga, na verdade, tá? Que as pessoas faziam corridas lá, e isso era muito tradicional na época do Império Romano. Só que eu já digo para vocês, tanto o Circo Maxêncio no parque, quanto o Circo Maximus no centro de Roma, é totalmente uma furada de visitar, porque hoje não existe mais nada lá, como vocês podem ver, eu vou mostrar a próxima foto, ó. Não existe mais nada lá. É só um bosque, um lugar plano. Aqui ainda tem algumas ruínas, dá para você imaginar alguma coisa, mas os Circos Máximos em Roma é uma baita de uma furada. A gente foi lá e você chega lá e não tem nada. Não tem exatamente, simplesmente nada. É triste de se ver que realmente a história foi tudo perdida naquele lugar. Mas é um lugar legal para se visitar e, como eu disse, é um parque muito gostoso de ir. Se você tem um dia sobrando aí na sua viagem, eu sugiro você ir para esse lugar passear, que é um dia gostoso para você descansar, pré-voo. Eu acho que é um local válido, tá? Como que a gente faz para chegar lá? Eu peguei aqui um ônibus que a gente sai indo do centro de Roma, ali do Coliseu, centro turístico de Roma, né, do Coliseu. Se você pegar o ônibus 87, você consegue, aí, alguns minutinhos de ônibus, você já consegue chegar dentro do parque. Você vai caminhar muito pouco e é bem simples, tá? Você vai descendo esse De Sanctis. Não precisa falar italiano, é só acompanhar ali os pontos, só acompanhar onde você está. Sugiro você estar com um chip de celular funcionando para você ir acompanhando. Mesmo se você não falar nada de inglês, é até melhor, eu sugiro muito isso, para que você não dependa de conversar com outras pessoas para se localizar, tá? Mas esse parque é um parque bem legal de se visitar, como eu disse, é um parque bem gostoso para você passar o dia, eu recomendo e indico. Agora vamos encerrar esse vídeo, mas eu vou dar um brinde para vocês, que é o Parque dos Aquedutos Claudianos. Esse é um lugar para mim maravilhoso. Muito próximo ao outro parque, tem esse parque aqui também. Dá para ir a pé, só que eu acho que você vai andar muito, mas também é perto do centro de Roma e é um parque que vocês podem ver que tem muitos aquedutos romanos. Aquedutos são os locais onde o imperador Cláudio, ele é o quarto imperador na linha de sucessão depois de Augustus, ele construiu esses aquedutos, na verdade ele expandiu esses aquedutos para as outras regiões de Roma, tá? E aqui a gente pode ver os arcos que eu falei anteriormente, aqui passava água, distribuía água para toda Roma. Olha como isso é maravilhoso, a gente está dizendo aqui logo depois de Cristo. A gente está falando de quase 2000 anos atrás, e Roma já tinha uma infraestrutura desse tipo. Esse parque é um parque que não tem tanta árvore, mas é um parque para você aí, eu não digo ir talvez na primavera ou no outono, não no inverno, porque o inverno já vai começar a ficar um pouco mais frio ali em Roma, mas eu digo assim, entre outono e primavera é um lugar legal para ir, para você praticar exercício, para você ir com a sua família, para você passear no fim da tarde, ver o sol se pôr nesse lugar, ou no começo da manhã. Também é um parque muito legal, se você tiver um outro dia em Roma para passear, fica a dica aí de viagem para vocês. Beleza, galera? É isso. Fiquem junto com a gente, acompanhem o nosso canal, acompanhem o nosso perfil lá no Instagram, @história e viagem. Fique com a gente que a gente está tentando publicar vídeo o mais rápido possível. Falamos de história e agora a gente está falando de viagem. E no próximo vídeo a gente vai voltar a falar de história também. A história espetacular entre a batalha entre Júlio César, Marcos Crasso e a Revolução de Escravos de Espartaco. Beleza? Abraço, galera. Todos a bordo. Tchau, tchau.